35ª TPC de Arte, Artes Visuais, da Diretoria de Ensino de Mauá, Núcleo Pedagógico. Vamos falar do 4º bimestre em Artes Visuais e dar algumas sugestões para vocês. Como nós combinamos, nós havíamos falado que iríamos fazer sequências didáticas a partir do estudo do Portinari. Vocês lembram? Aí nós já tivemos uma apresentação nesse sentido. E hoje é continuação, é a parte 2, ok? A partir do estudo sobre Portinari, vamos fazer sequências didáticas. Cândido Torquato Portinari nasceu em uma fazenda de café em Brodowski, ou Brodowski, no interior de São Paulo, no dia 30 de dezembro de 1903. Seus pais eram imigrantes italianos. A sua mãe chamava Dominga Torquato e seu pai, Batista Portinari. Já? Olá, estou ouvindo alguém falar, quer participar? Nós vamos falar sobre Portinari. Essa gravação não tem edição, tá? Então, às vezes, as pessoas falam no meio da conversa e vai aparecer na gravação que vai para o YouTube, tá? Ele faleceu no dia 6 de fevereiro de 1962, vítima da intoxicação pelas tintas que utilizava. Neste momento do seu falecimento, ele já era reconhecido mundialmente e preparava uma grande exposição em Milão, com cerca de 200 obras. Para a gente entender mais sobre o Portinari, nós podemos visitar o Museu Casa de Portinari, que fica na cidade de Brodowski. O Museu Casa Portinari registrou cerca de 5.200 trabalhos do artista. Então, fica um pouco longe para nós, né, que moramos aqui na região do ABC, mas quando a gente puder, é interessante visitar o Museu Casa de Portinari. E se alguém já conhece, já visitou, coloca aqui no chat que já visitou e qual foi a experiência que teve. Museu Casa, por quê? Era o local aonde Portinari morava. Vamos falar um pouco sobre a paleta de cores do Portinari. O amarelo Portinari é muito famoso. O amarelo, o verde e o vermelho são tão expressivos na obra de Portinari quanto o seu famoso e inigualável azul. Já vamos falar sobre isso daqui a pouco. No dia 18 de dezembro, né, de 2020, portanto, no ano passado, há quase um ano, o Museu Casa de Portinari organizou uma oficina online sobre a paleta do artista. Vamos propor estudos sobre a paleta de Portinari em grupos e organizar uma exposição com estes trabalhos em nossas escolas? Então, fica uma sugestão para alunos de todas as idades estudar a paleta de cores de Portinari, ver a importância do seu amarelo e fazer estudos e trabalhos com várias técnicas, lápis de cor, giz de cera, guache, acrílica, né? As técnicas podem ser as mais variadas e vamos pensar nessa paleta de cores que Portinari usava. Vamos fazer um estudo e propor trabalhos aos nossos alunos, a partir da pesquisa da paleta de cores de Portinari. É uma sugestão para todos, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre o artista, eu sugiro o livro Portinari 3 Momentos, da professora Elza Eisenberg, professora da USP, da ECA, né, Escola de Comunicação e Artes, que neste momento também está com
trabalhando online e falando, né, para os seus alunos, e nós sempre somos convidados para ver as aulas sobre arte moderna e pós-moderna, que é a disciplina que ela está ministrando na ECA, Escola de Comunicação e Artes da USP. E fica aí a sugestão para ler esse livro, que inclusive também está online. Vale a pena conhecer o livro e conhecer esse trabalho. Um dos trabalhos mais importantes, e que nós vamos falar bastante hoje, são os painéis Guerra e Paz, de Portinari, que ficam na ONU, Organização das Nações Unidas. São 2 painéis. Um painel chama Guerra e o outro painel chama Paz. Um painel é colocado na entrada, quando os representantes das Nações Unidas se dirigem ao local. Guerra, eles precisam pensar sobre esse tema e como evitar a guerra. E na saída, eles encontram o painel Paz. A partir do estudo desses painéis, seria interessante vocês observarem, pedirem para os alunos fazer pesquisas, estudar esses painéis, que são enormes. Eles têm 10 metros por 14 metros e é formado por vários painéis menores que são encaixados uns aos outros. Já esteve aqui no Brasil, já teve em exposição no Rio de Janeiro e em exposição no Memorial da América Latina, aqui em São Paulo, seguiu para Paris e outros países. E já retornou para a ONU depois de um cuidadoso restauro feito aqui no Brasil. Essas obras foram encomendadas pelo governo brasileiro para presentear a ONU. Cada painel, como nós falamos, tem 14 por 10 metros e são formados por outros painéis menores. Os painéis foram inaugurados no Rio de Janeiro e seguiram para os Estados Unidos no ano de 1956. Mas Portinari nunca pôde ver esses painéis instalados na ONU, porque o seu visto foi negado. Então, ele viu o seu trabalho, concluiu o seu trabalho, viu a inauguração no Rio de Janeiro e não pôde ver, nunca chegou a ver essa colocação nas Nações Unidas. Em 2010, esses trabalhos foram trazidos para o Brasil depois de um grande esforço de um dos seus filhos para restauro, expostos no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no Memorial da América Latina em São Paulo, seguiram para o Grand Palais de Paris, foram expostos no Memorial da Paz de Hiroshima, no Japão, e em Oslo, na Noruega, e no Museu de Arte Moderna, em Nova York. Aí nós temos uma imagem do Portinari, da época, né, uma fotografia em branco e preto, dá para ter uma ideia da dimensão desses painéis. Ok? Aí a pintura, que naturalmente é uma pintura em grandes dimensões, é toda feita a pincel. E como dizem, né, os especialistas na obra de Portinari, ele não usou pincéis grandes, ele usou pincéis pequenos, e a obra demorou cerca de 4 anos para ficar pronta. Quando ela retorna à ONU, depois de ser restaurada aqui no Brasil, para dar a noção exata as cores que foram usadas, aí está a reinstalação da obra. Quando a ONU fez 70 anos, a obra voltou para o local original. Aí nós temos um estudo. É claro, gente, que nós devemos entender que o artista, ele não vai pintar direto sem antes fazer um estudo. Então, ele faz vários estudos, vários desenhos menores e trabalha com uma paleta de cores, já pensando nos efeitos
que ele vai conseguir. Tá? Então, estudar também o estudo que Portinari fez para os painéis Guerra e Paz é muito interessante. Nós falamos na TPC passada como Portinari usava o lápis de couro, giz de cera e os materiais relativos, né, a lápis de cor, quando ele não pôde mais usar a tinta. Então, ele fez uma série sobre Dom Quixote. Ok. Mas, para fazer os seus trabalhos, todos os seus trabalhos, ele usava, ele é claro que tinha o seu caderno de artista, ele tinha os seus estudos. E ver esses estudos com os alunos é muito interessante. No momento que nós estamos muito acostumados a fazer selfie, né, com os nossos celulares, propor para os nossos alunos trabalhos e selfies com o próprio celular, fotografia com o próprio celular, de movimentos do rosto um pouco diferentes do que o frontal. Então, aí está um exemplo, né? Não é uma selfie, é um estudo, mas na qual os nossos alunos podem tomar base em relação a outros movimentos do rosto. E as fotos ficariam muito interessantes. Fotos no rosto 3x4, fotos de partes do rosto, selfie de partes do rosto e não o rosto completo, e movimentos diferentes do rosto. Esse daí que vocês estão vendo agora na figura chama movimento em escorço, que é até uma maneira um pouco difícil de fazer um trabalho artístico, tá? É sempre um desafio para os artistas. No YouTube, vocês podem ver um pouquinho a releitura de Guerra e Paz, com os alunos de uma faculdade, e está aí a sugestão. Infelizmente, eu não posso passar para vocês nesse momento, porque nós estamos gravando e o YouTube não permite passar vídeos do YouTube quando estamos gravando para o próprio YouTube. Mas fica aí a sugestão. Então, foi feito um pequeno vídeo aonde o rosto de uma pessoa, a camiseta, o corpo, é pintado, inspirado, tomando como base a releitura de Guerra e Paz. Ok? Aí nós temos mais uma imagem do Portinari pintando o seu trabalho, pousando, né, na frente do seu trabalho em grandes dimensões, uma fotografia branco e preto sempre é uma fotografia da época, tá? E nós temos aqui alguns detalhes desse painel Guerra e Paz. No painel Guerra, nós temos as hienas representando a guerra, representando as pessoas insanas que provocam guerra, destruição, ódio e outras formas de diminuir a humanidade. Olha que interessante como ele trabalha as hienas. Muito interessante que no painel Guerra, ele não usa as cores vermelhas. Para representar a guerra, ele usa as cores azuis, uma paleta de cores frias. João Cândido Portinari, o filho, diz o seguinte: tem duas coisas que chamam muita atenção quando você olha os murais Guerra e Paz. A primeira coisa é que Portinari não fez armas, não tem metralhadora, não tem tanque, não tem uniforme, não tem soldado. É uma obra que não é datada. Ele representou a guerra através do sofrimento das populações civis, a mãe que perde o filho. E o personagem mais forte do painel da guerra que você vê 8 vezes, aliás, na obra, é a representação clássica da Pietà. Pietà, em arte, é toda vez que uma mãe está segurando o seu filho no colo, morto, como no caso de Nossa Senhora segurando Jesus no colo, depois que foi tirado da cruz.
Em arte, esse trabalho, em pintura, escultura ou qualquer outra forma, é chamado de pietà. Surpreendentemente, a guerra é representada na cor azul, ou seja, na paleta de cores frias. Aí está a Pietà do Michelangelo, tá? Bastante conhecida, bastante famosa, né? Que nós sempre vemos em todos os livros de arte. E aí a Pietà do Cândido Portinari, na pintura do painel Guerra. Ok? Dá para observar? Aí o painel Paz. No painel Paz, as pessoas estão tranquilas, jogando, brincando, dançando, jogando capoeira. Tem um menino com um jogo de tabuleiros. Então, os momentos de paz, que é onde todos os líderes de todas as nações precisam pensar na paz mundial. E essa foi a intenção de Portinari. Quando ele coloca no painel Paz, as cores azuis se repetem e tons de amarelo e cor de laranja. Aqui nós temos um coral de crianças no painel Paz. Então, uma parte do painel, tá? E aí nós vemos pessoas, crianças de todas as etnias cantando juntas, com uma roupinha branca, uma camiseta, uma camisa branca, e eles entoam um canto único, irmanados em todas as etnias. Depois de 5 anos, Guerra e Paz voltou para a ONU. Veja no YouTube, está aí a sugestão. Esses slides nós vamos mandar para vocês, tá? E aí vocês podem clicar e observar no YouTube este vídeo que fala quando retorna o painel Guerra e Paz para a ONU, depois de ser restaurado aqui no Brasil. É um trabalho, é um vídeo assim muito interessante sobre a vinda dos painéis Guerra e Paz para o Brasil e o seu retorno para as Nações Unidas depois do restauro. Aqui um detalhe do trabalho, aqui é um estudo do Portinari. Novamente o rosto em escorço, dessa vez o rosto de uma mulher, olhando para o alto, clamando, né? E veja que trabalho interessante com a técnica, né, do colorido, os traços, os olhos, o nariz e a boca, numa posição, né, não tão usual, uma posição frontal. E seja como for, ela é até mais fácil de ser captada. E o desenho do cavalo, há alguns cavalos no painel Guerra e Paz do Portinari, tanto no painel Guerra como no painel Paz. Esses cavalos se referem ao Apocalipse, os 4 cavaleiros. Um deles representa a guerra, para quem já leu o Apocalipse, de João. E o artista se baseou nesses cavalos, né? No cavalo da guerra, tem o cavalo da fome, né? Enfim, são os cavaleiros do Apocalipse. E fez esse estudo numa técnica chamada sanguínea. Sanguínea é essa cor de lápis que tem esse tom de avermelhado, tom de castanho. Estudo em sanguínea é uma espécie de giz vermelho, que é uma mistura de caulim com hematita. Tem um tom castanho ou avermelhado escuro. Foi usado por Leonardo da Vinci, Rafael, Rubens e Portinari, entre outros. É muito apropriado para fazer o estudo em esfumato. Esfumato, quando você vai esfumar algumas partes do trabalho, tal como a gente faz com carvão, com pastel seco. E assim como esses dois, como o carvão e o pastel seco, a sanguínea deve ser
fixada, porque senão ela sai do papel. Então, tem que ser fixada com uma fina camada de verniz. Que tal propor para os nossos alunos alguns trabalhos monocromáticos, como este exemplo do cavalo? Normalmente, nós usamos a paleta de cores colorida, mas, ao propor trabalhos monocromáticos para os nossos alunos, nós vamos trabalhar com uma percepção diferente. Olha esse trabalho monocromático, que é um retrato, tá? Em tons de rosa ou vermelho magenta, tá? Que é essa moça. Vamos propor trabalhos monocromáticos para os nossos alunos desde os anos iniciais. Vamos pedir para os alunos, peguem um giz de cera de uma cor, azul, verde, preto, marrom, e vamos fazer o trabalho todinho só usando esta cor. Você vai conseguir efeitos e trabalhos muito interessantes. Peça para eles, os alunos, por exemplo, dos anos iniciais ou finais, fazerem autorretrato. Não fiquem com medo, eles vão fazer, aí você vai incentivando. Coloque detalhes de cabelo, de óculos, de brinco, se for no caso, né, a pessoa usar brinco, detalhes de boné, de cachecol, detalhes de formato, volume do cabelo, detalhe dos olhos, e vocês vão conseguir trabalhos muito interessantes. Mas não só nas artes plásticas bidimensionais são usados os monocromatismos. Olha esse trabalho, que interessante! Desvio para o vermelho, de Cildo Meireles. Esse trabalho se encontra em Inhotim, em Minas Gerais, né, no Museu de Arte Contemporânea, chamado Inhotim, que fica em Brumadinho, uma cidade de Minas Gerais. É um grande museu ao ar livre, onde, é claro, tem várias salas, onde a obra fica interna, fica dentro, né, de uma sala, ou dentro de um galpão, dentro de um equipamento. Olha que interessante esse desvio para o vermelho. Que tal nós fazermos na escola instalações monocromáticas? Vocês já trabalharam em instalação com os alunos de vocês? Nós podemos trabalhar. Podemos pedir para que cada aluno traga um objeto e todos vão trazer o objeto da mesma cor. Pode ser vermelho, como nesse caso, azul, verde, amarelo. Vamos fazer uma instalação monocromática? Vocês têm algum lugar na escola onde seja possível fazer a instalação? Que tal? Vamos ter aí agora um momento, no dia 20, é sábado, o Movimento da Consciência Negra. Até lá, né, na semana que vem, nós podemos fazer algumas instalações nas nossas escolas. Que tal? E pensem também nas instalações monocromáticas, exercitando o olhar do aluno, exercitando essa capacidade criativa que os nossos alunos têm. Ficaria bastante interessante. Olha os professores aí das escolas de tempo integral e as escolas PEI, né? Dá uma olhada. O que vocês podem fazer em relação às escolas de vocês, em relação à instalação? Podem ser instalações sonoras também, onde existe um rádio ou uma televisão que está transmitindo imagens, um vídeo. Tá? Para quem foi visitar a Bienal, teve oportunidade de ver várias instalações nesta Bienal de 2021. Que tal levar para a escola essa ideia? Agora, mais uma coisinha. Valorizando o patrimônio cultural, os professores da DE Mauá, eu pergunto,
Vocês conhecem o patrimônio cultural de nossas cidades, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra? Poderiam citar alguns patrimônios culturais escrevendo aqui no chat? Pensa nas nossas cidades e veja se vocês conhecem algum patrimônio cultural. Vocês poderiam citar, vocês poderiam escrever aqui no chat alguma coisa sobre os patrimônios culturais das nossas cidades? Vamos pensando, lembrando, temos coisas muito interessantes nas nossas cidades. Mas nós vamos falar de um deles agora, neste momento, que é o trabalho na Capela da Santa Casa, o trabalho de Emeric Marcier, que fica dentro da Santa Casa de Misericórdia, que é o hospital, aqui na cidade de Mauá. Por que vamos falar dele? Porque nós estamos falando sobre os painéis Guerra e Paz de Portinari e vamos também falar sobre painéis, murais, né? Murais de Emeric Marcier na cidade de Mauá. A Santa Casa de Mauá, ela nem sempre foi um hospital. Antes, ela era a Juventude Operária Católica, aonde jovens da cidade de São Paulo, principalmente da cidade de São Paulo, vinham passar finais de semana. No centro do terreno foi construída uma capela. E tempos mais tarde, um artista chamado Emeric Marcier, romeno, que precisou fugir da guerra, da Segunda Guerra Mundial, porque ele era judeu. Ele trabalhava já em Paris, ele é romeno, estudou na Itália, foi para Paris. Ele estava trabalhando em Paris quando começa a Segunda Guerra Mundial. E os judeus são perseguidos. Grande parte desses artistas perseguidos fugiram para os Estados Unidos. Outros para a Argentina, e alguns fugiram para o Brasil, para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, aonde estava a parte cultural, né, do Brasil mais efervescente na época. Ele vai para o Rio de Janeiro, ele já estava há 4 anos no Rio de Janeiro, quando ele é convidado para visitar, para conhecer a capela, aqui em Mauá, e pintar a fresco. Vejam bem que a fresco é uma técnica muito difícil de ser encontrada aqui no Brasil. Ela é bastante comum na Roma Antiga, né? Na história da arte antiga, na Europa. O que é a fresco? É pintar enquanto a massa, a argamassa ou o gesso está úmido. Então, você faz parte por parte do trabalho. E Mauá tem esta obra aí. Não é interessante? Falando em patrimônio cultural, a Angelita aqui, ela escreveu sobre a Igreja Matriz de Mauá, o Museu Barão de Mauá, e a Janaína escreveu em Ribeirão Pires, no Mirante São José, a Ana Maria Domingues, a Igreja Nossa Senhora do Pilar, em Ribeirão Pires, o Jardim Oriental, perto do museu. É isso mesmo, gente. Todos esses são patrimônios culturais das nossas cidades, aonde nós trabalhamos, nós lecionamos e aonde estão os nossos alunos. Então, se nós estamos falando inicialmente de Portinari, de painéis, de ONU, exposições na França, em Milão, na Europa, nós temos que também chamar a atenção dos nossos alunos para as nossas cidades, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, porque aqui nós temos patrimônios culturais muito importantes e os nossos alunos precisam conhecer e valorizar. O Sagrado Coração de Jesus, em Mauá, que a Irani Volpato está falando, né? É outro patrimônio cultural, porque Mauá já foi a cidade da extração das pedras do granito Mauá. Então, hoje em dia é proibido, mas ainda existe alguma coisa na gruta, né? Na gruta Santa Luzia, aqui em Mauá. Então, tudo isso é patrimônio cultural das nossas cidades. Mas, voltando a falar aí do Emeric Marcier e do trabalho na Santa Casa, aí está a igreja,
tá? Ela é uma igreja, uma capela. Ela fica no interior do hospital. O hospital foi reformado, mas a igreja, claro, foi mantida. É patrimônio tombado aqui da cidade de Mauá. Ela mantém o mesmo formato, que é um formato muito simples, muito singelo, né? Com esses arcos ogivais na entrada. Mas houve até uma polêmica entre o Emeric Marcier e o Portinari, que nós estamos falando. Existe um livro do Portinari chamado Deportado para a Vida, é uma autobiografia. É este livro aqui, ó. Deportado para a Vida. É um livro que o próprio artista escreveu sobre a sua vida e o seu trabalho. Ele tem 420 páginas. E no capítulo 18, ele fala sobre o trabalho que ele fez em Mauá. Tá? Chamei uma amiga, isso é o próprio Emeric Marcier falando no seu livro Deportado para a Vida. Chamei uma amiga pintora que talvez pudesse me ajudar, mas ele não cita quem é essa amiga pintora. Tudo que ela fez tive que apagar e continuar sozinho a tarefa. Assim mesmo o trabalho avançava. Que presente do céu! Um irmão do Lazar Segal comprara um lote ali perto. Assim, o grande pintor me visitou algumas vezes, admirando minha coragem de atacar as paredes a fresco, ou seja, pintar enquanto a parede está molhada. Quando os painéis da Pampulha, sobre madeira ou reboco seco, seriam bastante para a glória nacional. Que louco fui eu! Os painéis da Pampulha, quem pintou foi Portinari. Então, o Emeric Marcier, pintando a capela aqui em Mauá, ele fala do Portinari. Poxa, o Portinari está fazendo um trabalho, mas é um trabalho mais simples, isso na visão dele, certo? É a polêmica entre os artistas que nós, professores de arte, conhecemos muito bem. Mas ele cita, né? Ele cita o Portinari falando, poxa, o Portinari pintava sobre uma parede seca e eu pinto sobre a parede úmida enquanto o reboco está sendo colocado pedaço por pedaço, parte por parte, eu vou pintando a cada dia um pouquinho. Que louco fui eu. Ao mesmo tempo, ele cita que o irmão do Lazar Segal comprou um terreno e de vez em quando o Lazar Segal vinha para este local, que era um local de descanso, atualmente a Morada do Vinho, viu? Na rua Lazar Segal. Mas aquela já foi a casa onde esteve Lazar Segal muitas e muitas vezes, na casa do seu irmão e visitando o Emeric Marcier, que pintava a capela a fresco. Então, vamos ver o que é isso, tá? Olha aí, fotografia da época. Então, é feito o desenho sobre as paredes e começa a pintura, né? A fresco. Como é isso? Já vamos ver em fotografias. O jovem padre salesiano, com aspecto jovial, mostrava o prédio. Isso quem fala é o Emeric Marcier, na página 176. Terminando com a igrejinha ao meio, tudo de péssimo gosto e construção apressada para aproveitar a oferta de um especulador que tinha loteado a área e oferecido o terreno. Não por caridade, mas para atrair compradores para os lotes de acesso um pouco difícil. Do que ele está falando? Ele está falando do momento, né, que vem a Juventude Operária Católica, constrói uma igreja, constrói um alojamento neste local de difícil acesso, que hoje em dia, aqui em Mauá, é a Avenida Dom José Gaspar, é a Santa Casa, é o bairro Anchieta, aqui em Mauá. Naquela época, era um local de difícil acesso, longe da estação, que já existia a estação de Mauá,
né? A estação de Mauá é bastante antiga, ela é do século XIX, já existia, e não existia asfalto, não existia uma maneira fácil de chegar no local. E ele olha a igrejinha, ele fala tudo feito muito apressado, tudo de mau gosto, construção apressada. E a gente olhando fotografias antigas, a gente percebe que a igreja, né, onde está a Capela da Santa Casa, no antiga Capela da Joque, ela é feita de tijolos unidos por barro. Nem é cimento. Vocês sabiam disso? Não é interessante? Aí nós precisamos pensar o seguinte, Emeric Marcier nasceu na Romênia. Na Romênia, as igrejas são pintadas com afrescos do lado de fora. É um dos países que não só havia pintura por dentro da igreja, mas também por fora. Se um dia vocês fizerem algumas pesquisas, vocês vão ver que interessante que são, porque as pinturas no interior da igreja são como ensinamentos abertos ao público. Então, através das imagens, falava-se sobre céu, sobre inferno, sobre pecado, né? E tentava guiar a humanidade através dos ensinamentos católicos. Então, as igrejas da Romênia são muito interessantes. E nós sabemos que Emeric Marcier estudou na Itália e foi para Paris, com construções centenárias. Aí ele chega aqui em Mauá e vê aquela construção singela, pequena, de mau gosto, apressada. Mas ele fala assim, mas tinha grandes paredes para poder pintar. Então, ele inicia um trabalho e faz 23 painéis. Tá? E ele fala ainda, o Emeric Marcier, mas as 4 paredes, depois de certa adaptação, poderiam servir para superfícies a serem recobertas com a mensagem que já estava fervilhando na minha cabeça. Antigo Testamento, dilúvios e Mar Vermelho, Dança do Bezerro de Ouro e Torre de Babel. Que prelúdio para uma paixão, culminando com a crucificação enorme, para abrir a perspectiva sobre a consumação do mundo descrita no texto de Patmos. Essa consumação do mundo é o Apocalipse de São João. Ele escreveu enquanto estava preso na ilha de Patmos, na Grécia. Então, olha que interessante, ele já imaginou o local e já imaginou as pinturas. Aí ele fez desenhos sobre papel craft usando carvão. Fez furinhos neste papel craft e com uma bonequinha de carvão moído, ele batia nesses furinhos, né, o contorno do desenho, e aí pintava. Técnica do Michelangelo e outros artistas que nós conhecemos da história da arte. Olha que patrimônio interessante que nós temos aqui na cidade de Mauá, que deve sempre ser valorizado. Sempre devemos falar sobre os nossos patrimônios para os nossos alunos. Aí está a fotografia da época, em branco e preto, ele no andaime improvisado, pintando o que seria atrás do altar, a Apocalipse. E realmente, se nós pegarmos uma Bíblia, formos abrindo nas páginas, né, e nas passagens que ele pintou, você vai ver que grande fidelidade que existe nessa pintura. Aqui, do lado esquerdo, nós vemos a serpente tentando devorar o filho da mulher. Tá? Nós vemos os animais com olhos pelo corpo. Nós vemos o inferno. Nós vemos o anjo da morte e etc. Várias passagens do Apocalipse. Isso é muito interessante, gente. Muito interessante. Emeric ainda declara no seu livro de memórias Deportado para a Vida, na página 17,
8. Apenas de macacão azul, estava disposto dia e noite a permanecer nos andaimes improvisados, à altura de 6 metros, sem uma escada sólida. Tudo como se o pintor tivesse que ser acrobata de Deus. Sinto um aperto no coração e me pergunto como havia podido pintar em tais condições de insegurança, num vasto espaço, de noite, apenas iluminado por velas. Por que ele pinta de noite? Porque de dia vinha a pessoa, o mestre de obras, e rebocava parte da parede. Quando este reboco estava úmido, o artista pintava sobre o reboco úmido. Por isso que se chama afresco. E ele pintava à noite. Ele começava a pintar a partir das 4 horas da tarde e à noite afora fazendo o seu trabalho. E ainda o padre, para consolar, dizia, não, as velas que você está usando vieram de Roma, né? E ele ficava todo orgulhoso, tá? Mas foi um trabalho bastante difícil para o nosso artista Émeric Marcier, tá? Bastante difícil. Então, olha a figura do mestre de obras, a figura, a imagem, né? A fotografia da época, né? Foi tirada na época, o mestre de obras fazendo o reboco, mais um pedaço do reboco. Aí vinha o artista e continuava a pintura. Então, pintura em afresco é dessa maneira. Você faz um pouco por vez. E aí mostram os tijolos, tá? Com que foi erguida a capela. Então, tá vendo que trabalho interessante e que a gente merece conhecer, os nossos alunos também? Aí tá um dos painéis, né, pintado por Émeric, no amarelo maravilhoso, que é a transfiguração de Jesus. Conforme você entra na capela, fica ao lado esquerdo. E a capela, então, tem painéis que se referem ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento. Precisa conhecer, tá? No alto, no teto, tem a figura do Pantocrator. O que é o Pantocrator? Em arte, toda vez que você coloca Cristo Rei segurando o livro da vida com os 7 selos, esta figura se chama Pantocrator. A Capela de Mauá tem uma figura, um Pantocrator, no alto, no teto, aonde Cristo Rei segura o livro da vida com os 7 selos. Assim como a Pietà e outras imagens, né, tradicionais na história da arte, em Mauá também existe uma imagem tradicional, que é o Pantocrator. Aí está, né, o teto da capela. Então, nós temos essa imagem, né, que é Cristo Rei, segurando o livro da vida, que está no Apocalipse. Esse livro vai ser aberto porque ele tem 7 selos. A cada abertura de selo tem um acontecimento extraordinário na face da Terra. Tá? Olha que bacana. Olha o que nós temos aqui em nossas cidades. Vamos valorizar. Aí está um exemplo de Pantocrator, que ele fica na igreja de Santa Sofia, na Turquia. Atualmente a Turquia não é mais católica, mas essa igreja católica foi preservada e foram construídos 4 minaretes para homenagear essa nova religião, essa religião do país, tá? Que não é mais o católico em seu território, tá? É o islamismo. Mas, por sorte, eles preservaram os mosaicos dessa igreja de Santa Sofia. E aí, no Museu da Catalunha, na Espanha, arte medieval, né? Um afresco e de autor desconhecido, que atualmente está no Museu da Catalunha, na Espanha,
também representando um pantocrátor. Ok? Torre de Babel, estudos para o afresco em Mauá. Aqui é um estudo, mas quando vocês visitarem a capela, precisa ligar, agendar, tá? Ligar para a Santa Casa, agendar uma visita. Se vocês quiserem, se vocês se interessarem, escrevam aí no chat, a gente pode agendar uma visita no momento que nós não estivermos tão ocupados com nossas aulas, né? Poderemos agendar uma visita e visitarmos todos juntos a capela, porque vale a pena, quem não conhece ainda nunca viu. Tá? Nós podemos marcar uma visita. E aí está um estudo para a Torre de Babel. A Torre de Babel de Émeric Marcier. Ele constrói a Torre de Babel, né, que divide a humanidade, porque cada um começa a falar uma língua diferente, as pessoas não se entendem mais. Mas na Torre de Babel de Émeric Marcier existem 2 aviões rondando a torre. Olha que interessante. Ele pintou a capela na década de 1940, durante 2 anos, pouco mais, né? 1946, 1947, ele ainda estava pintando a capela. E quando ele faz a Torre de Babel, ele coloca 2 aviões rondando a torre. 2 aviões vermelhos, que na representação dele são 2 aviões nazistas. Não é interessante? A Cláudia Olímpio está dizendo aqui, eu gostaria de ir. Então, nós podemos, assim, pensar num dia, né, que dá para todos, ou todos, assim, a maioria dos professores que quiserem ir, e fazer a visita a este local, a esses afrescos. Não é muito fácil ver afresco no Brasil, porque não são muitos exemplos. Nós temos afresco do Fulvio Penac, na igreja, no altar, na igreja de Ribeirão Pires também, que é um outro trabalho muito importante, que todos merecem conhecer. E aí, falando em Torre de Babel, a Silvana falando, né, que também gostaria de ir, a instalação do Cildo Meireles, Babel, que é de 2001, esse trabalho foi remontado em Milão. O que é a instalação Babel? São rádios que estão sintonizados em estações diferentes, formando uma torre, e cada um está falando uma coisa diferente do outro, então ninguém se entende. Então, é uma interpretação a partir de uma instalação de uma torre de Babel. Olha que interessante. Não é bacana? Tá? Vejam no YouTube este vídeo aí que mostra a capela e a visita de um dos freis, que eram da época da Juventude Operária Católica. Está aí, né, o link no YouTube. Se vocês quiserem consultar mais sobre ela, leiam Os Murais de Marcier em Mauá, e vocês vão ver como é bacana esse trabalho aqui na cidade. Mas, continuando e falando de torre, né, nós começamos com o Portinari, estamos aí desenvolvendo uma sequência onde a gente fala de painéis, de afrescos, de pintura mural, né? E falamos sobre algumas passagens da Bíblia, falamos sobre a Torre de Babel, e vamos falar sobre a Torre de Miroco, em Ribeirão Pires, que não é de Babel, tá? É a torre para abrigar a Santa da Misericórdia. Canon. Vocês já foram visitar a Torre de Miroco, em Ribeirão Pires? Fica na Represa Billings. É uma torre de 5 telhados. A Irani está falando, seria muito legal a gente ir junto. Aí nós teríamos que marcar, porque você paga um certo tanto pela travessia, não tem entrada nesse local. Mas você tem que andar de barco
da margem, andar pela represa Billings, alguns minutos, e chegar na Torre de Miroco, em Ribeirão Pires. Tá? Vamos? Então, são lugares que a gente precisa conhecer aqui nas nossas cidades. A Torre de Miroco fica na represa Billings e precisa agendar. Aí está o telefone, 93249-7404, com o código 11. A Mara Cristina vale a pena, pois é sensacional. Farid Eide, administrativo, diz que já foi, mas não colocou o nome aqui, eu não sei, só apareceu Farid Eide, administrativo. Muito bem, então, olha quanta coisa interessante. Abriga a deusa Kenon, que é a deusa da misericórdia. Esta deusa, ela tem 9 metros de altura. Ela foi feita em imbuia e é toda folheada a ouro 24 quilates. Olha que bacana! Ela é do escultor hiperrealista Cícero Dávila. Escultor vivo, contemporâneo. Que trabalho maravilhoso, gente. Vamos combinar para ir juntos? A Mara Cristina está falando. Acho que seria muito interessante, né? Valorizar o nosso patrimônio cultural. É claro que nós vamos falar da história da arte, do Brasil, do mundo, né? Das exposições de outros países, dos povos africanos, do Oriente, mas vamos valorizar também o que nós temos de interessante. Vamos contar para os nossos alunos, né? E fazer, a partir daí, também sequências didáticas. Essa deusa lembra a deusa de Atenas de Pártenos, do escultor Fídias. O que vocês acham? Se nós olharmos a deusa Kenon, da misericórdia, e a deusa perdida, a deusa Atenas de Pártenos, elas têm alguma coisa em comum, tá? Principalmente o revestimento em ouro. A deusa Atenas de Pártenos foi perdida, tá? O que vocês estão vendo aí é uma reprodução, uma reconstrução dessa deusa a partir dos relatos de Plínio o Velho. Ela tinha um corpo de marfim e vestes de ouro. Olha que interessante. Então, às vezes, nós estudamos a história da arte mundial, mas também temos que pensar na nossa região. Porque quando a gente estuda e pensa, né, no mundo, a gente pensa que a história, a arte, ela está acontecendo em outros lugares que não os lugares que nós vivemos. Isso não é verdade. A arte é viva, ela está em todos os lugares. Vamos também chamar atenção para os nossos patrimônios culturais. Proposta de trabalho, como sequência didática, né? Depois de estudar até aqui, que tal nós propormos para os nossos alunos encapar objetos e fazer esculturas em papel alumínio? Nós estamos no quarto bimestre, artes visuais. Artes visuais, pintura, desenho, escultura, instalação. É essas linguagens que nós devemos trabalhar. Então, lembra do artista Cristo, que encapava objetos, primeiro objetos pequenos, depois começou encapando objetos grandes, né? Prédios, pontes, ilhas inteiras. Encapar objetos com papel alumínio para ver o efeito visual que esse novo olhar proporciona ao objeto. Vocês já tentaram? Precisa treinar um pouquinho, pensar um pouquinho, fazer um pouquinho, propor para os nossos alunos. A partir daí, com papel alumínio, que ele é um papel firme, né? Nós podemos fazer escultura com os nossos alunos. Podemos desenhar figuras, por exemplo, figuras humanas ou vegetais, etc., e ir modelando essas figuras, fazendo escultura com papel alumínio. E que tal?
Não é bacana? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir montar uma exposição bem interessante nas escolas de vocês, com esculturas de papel alumínio. Existem alguns exemplos no YouTube, esculturas em papel alumínio. Então, assiste alguns vídeos e veja. Mas nós não podemos trabalhar solto. Vamos fazer escultura em papel alumínio, ponto. Não. Nós temos que fazer sequências didáticas. Vocês viram? Nós falamos do Portinari, falamos de painéis, falamos dos afrescos em Mauá, daí que tem a Torre de Babel tem a Torre de Miroco, a Torre de Miroco tem uma escultura folhada a ouro 24 quilates, e a partir dessa sequência didática nós vamos propor trabalho, porque nós precisamos alimentar os alunos com arte, mostrar arte, fruir arte, contextualizar a arte e propor trabalhos. Essa é sempre a maneira, né, correta do professor de arte trabalhar. E falando, né, em todos esses trabalhos e patrimônio cultural, e nós estamos trabalhando artes visuais, aonde entra fotografia e vídeo. Vamos propor para os nossos alunos terem um olhar sobre as nossas cidades e pedir para que eles façam fotografias dos patrimônios culturais em Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, em torno da escola, nos centros das cidades, fotografia dos patrimônios culturais, porque a fotografia é escrita com a luz. Vamos propor para que os nossos alunos escrevam com a luz as nossas cidades. Não é interessante? E aí nós estamos usando também a tecnologia. Vamos usar os nossos celulares, vamos fazer trabalhos em grupos, vamos selecionar os melhores ângulos, as melhores fotos. É interessante. Alguns alunos poderão revelar essas fotos e apresentar na escola. E por falar em olhar pela cidade, aí nós, e falando em mural, que nós estamos falando desde o comecinho, né? Vamos pensar na arte urbana, grafite e intervenção urbana. Um local famoso é o Beco do Batman na Vila Madalena. Vocês conhecem? Vila Madalena, em São Paulo, já foram no Beco do Batman? Lá na Vila Madalena, né, é um local efervescente em relação a painéis e murais, aonde as pessoas vão tirar fotografias, né, desse local aí, que é muito interessante, muito colorido. Mas se nós pensarmos em painéis e murais, nós temos também painéis e murais em nossas cidades. Que tal fazer uma pesquisa? Né? Quais são os murais que têm a céu aberto nas nossas cidades? Os grafites. Aonde nós temos? A gente pode encontrar, por exemplo, uma banca de revista pintada, né, com grafite. Nós podemos encontrar fachada de casa, de prédio. Que tal propor uma pesquisa com os nossos alunos? A imagem que vocês estão vendo aí é a casa de hip hop em Mauá. Tá? E aqui é no Rio Grande da Serra. Vamos propor um olhar sobre as nossas cidades? Sobre os murais, os grafites, pedir para que os alunos vejam, fotografem, e quando eles estiverem indo e voltando da escola, para eles observarem o entorno, para eles observarem a visão que eles têm do alto de algum morro, né? Que nossa região é bastante montanhosa, porque estamos no finalzinho da Serra do Mar, né? Estamos ainda na Serra do Mar, nossa região tem bastante morro, né? É uma região montanhosa, então nos oferecem olhares interessantes sobre a cidade. Muitas vezes dá para ver bem longe. O que nós podemos fotografar? O que o olho dos nossos alunos conseguem captar através do celular?
Aqui no Farid Eid, fizemos asas grafitadas. Que bacana! Que legal, parabéns! Que tal sair por aí com um olhar atento a tudo, procurando poesia nas cenas mais singelas que encontramos? Aí nós temos um ponto de ônibus em Rio Grande da Serra. Alguns pontos de ônibus das nossas cidades têm pintura, mural. São pintados. Que tal fotografar? Portinari e as esculturas. Então, fizemos uma longa sequência didática, falamos sobre algumas linguagens artísticas, e vamos lembrar que Sérgio Campos, que é da família do Portinari, deu uma vida tridimensional a algumas personagens do Portinari, da pintura bidimensional. Então, ele fez algumas esculturas, finalizando uma ideia do próprio Portinari. E ele cria esculturas a partir da pintura de Portinari, procurando ser bastante fidedigno com cada detalhe. Se vocês pesquisarem, então, as esculturas de Sérgio Campos, aí vocês vão ter esse trabalho, por exemplo, a pintura de Portinari, um detalhe, né? Um detalhe da pintura, e a escultura. Então, fica aí para nós, nesses próximos 15 dias, trabalhar com pintura, com monocromatismo, com trabalho bidimensional e com trabalho tridimensional, que é a escultura. Fica a sugestão de trabalhar com fotografia, com a luz. Vamos fazer trabalhos escrevendo com a luz, tirando fotografias e fazendo vídeos. E o tema podem ser as nossas cidades. O tema podem ser selfies interessantes. Que tal? Obrigado por vocês terem ficado com a gente. Obrigado por tudo. Desculpa as nossas falhas, porque nós vamos parar a gravação e essa gravação vai para o YouTube, mas ela não tem uma edição, tá? Ela é feita ao vivo com os nossos professores que estão aqui participando do chat. Obrigada até aqui e vamos conversar um pouquinho entre nós agora, tá? Assim que eu parar a gravação. Obrigado.